A bala rasgou o ar noturno de Lisboa como um sussurro mortal, e João sentiu o impacto antes mesmo de ouvir o eco. Seu coração parou por um instante, enquanto o corpo de Miguel caía inerte no chão molhado pela chuva fina do Tejo, os olhos abertos fixos no céu estrelado que prometia um futuro que nunca chegaria. Naquele exato segundo, João soube que o preconceito que os perseguia havia vencido, mas jurou em silêncio que a vingança seria sua maior herança. João acordou suando frio na cama estreita do seu pequeno apartamento no bairro Alto, o choro abafado de seu filho de 5 anos, Tomás, e quando do quarto ao lado como um lembrete cruel da realidade. Não era um sonho, era a memória que o assombrava todas as noites desde o tiroteio que levara Miguel, seu amor de 10 anos, vítima de um ódio cego alimentado por sussurros homofóbicos nas ruas estreitas de Alfama. Aos 32 anos, João era um pai solteiro gay, lutando para criar Tomás sozinho enquanto trabalhava como barista em uma cafeteria turística, onde os olhares curiosos e os comentários velados sobre sua escolha de vida eram o pão de cada dia. Ele beijou a testa do filho, murmurando promessas vazias de um mundo melhor, e vestiu a camisa poída para mais um turno que mal pagava as contas. A carta chegou naquela manhã chuvosa de outono, entregue por um mensageiro anónimo que desapareceu na multidão da Praça do Comércio. O envelope era de papel caro, selado com cera vermelha e o brasão de uma firma de advogados que João nunca ouvira falar, Estúdio Jurídico Azevedo e Filhos. Dentro, uma única frase datilografada: você foi nomeado herdeiro único de Dom Afonso de Sousa, falecido em circunstâncias misteriosas. Apresente-se amanhã às 9 horas na Rua das Flores 47. Valor estimado, €1. João riu amargamente, amassando o papel. €1. Era uma piada cruel, talvez um erro, ou pior, uma armadilha de algum parente distante de Miguel que ainda o culpava pela morte do filho deles. Ele guardou a carta no bolso, ignorando o aperto no peito, e correu para o trabalho, onde o aroma de pastéis de nata mal disfarçava o cheiro de solidão. No café, o dia se arrastou como sempre. Turistas pediam capucinos com sotaques variados, elogiando a vista para o castelo de São Jorge, mas João respondia com sorrisos mecânicos, sua mente vagando para as noites em que Miguel cantava fados antigos para Tomás, sua voz rouca preenchendo o apartamento com calor. Pai, porque as pessoas olham feio para a gente? Tomás havia perguntado uma vez, após um vizinho chamar de aberrações, no elevador. João explicara com paciência forçada que o mundo era como um oceano, às vezes calmo, às vezes tempestuoso, mas o amor deles era a âncora. Agora, sem Miguel, a âncora parecia enferrujada. Às 6 da tarde, enquanto limpava a máquina de expresso, o telefone tocou. Um número desconhecido. Sr. João Mendes. Aqui é o Dr. Ricardo Azevedo. Amanhã, não falte. Há mais do que pensa nessa herança. A voz era grave, confiante, com um tom que sugeria segredos enterrados há décadas. João hesitou, mas algo na entonação o fez concordar. Naquela noite, ele leu para Tomás uma história de príncipes guerreiros que derrotavam dragões invisíveis, mas seus olhos se encheram de lágrimas ao imaginar se algum dia seu filho entenderia o dragão que era o preconceito. Pela manhã seguinte, o sol rompia as nuvens sobre Lisboa, tingindo as calçadas de azulejos com tons dourados. João vestiu seu melhor casaco, um presente de Miguel, puído nas mangas, e deixou Tomás com a avó materna, uma senhora católica devota que tolerava o genro falecido com um suspiro resignado, mas ainda lançava olhares de desaprovação para as fotos de casais no celular de João. Cuidado com estranhos, filho. O mundo lá fora é cheio de armadilhas para gente como você. Ele assentiu, beijando Tomás e prometendo um sorvete à volta. A Rua das Flores era um labirinto de boutiques e cafés no Chiado, onde o ar cheirava a livros velhos e perfume caro. O número 47 era um prédio neoclássico, com portas de mogno entalhadas e janelas que davam para um pátio interno florido. João tocou a campainha, o coração acelerado como se estivesse prestes a entrar em uma arena. A porta se abriu, e lá estava o Dr. Ricardo Azevedo, alto, de ombros largos, uns 35 anos, com cabelos castanhos ondulados e olhos verdes que pareciam ler almas. Vestia um terno cinza impecável, a gravata frouxa sugerindo uma noite mal dormida. Sr. Mendes, pontual. Entre, por favor. O escritório era um santuário de madeira escura e estantes abarrotadas de tomos jurídicos, com uma lareira crepitando apesar do dia ameno. Ricardo gesticulou para uma poltrona de couro, servindo um café forte em xícaras de porcelana. Dom Afonso era seu avô paterno, um homem enigmático que cortou laços com a família há 50 anos. Ele morreu há uma semana, em um acidente de carro suspeito nas estradas do Alentejo. Deixou tudo para você. Exceto o que parece. Ele deslizou um documento sobre a mesa, um testamento holográfico, escrito à mão, legando €1 simbólico, como herança principal. João sentiu a raiva subir. Isso é uma humilhação. Meu avô nem me conhecia. Porque eu? Ricardo se inclinou para frente, seus olhos fixos nos de João com uma intensidade que fez o ar parecer mais pesado.
Porque ele sabia de você, João. Sabia do seu casamento com Miguel, da adoção de Tomás, da luta contra os demónios da sociedade. Afonso era gay, escondido em uma era de ditadura e silêncio. Ele fugiu para o exílio em Paris, mas voltou para morrer em Portugal, deixando pistas para você desvendar o verdadeiro tesouro, não dinheiro, mas uma rede de propriedades, ações, acima de tudo, uma história que pode mudar tudo. João piscou, atordoado. Um avô gay. Uma herança oculta. Era como se o passado de repente ganhasse vida, e quando suas próprias feridas. Mas Ricardo não parou aí. Hoje, eu o levo ao primeiro sítio, a Casa do Fado Esquecido, em Alfama, onde Afonso viveu seus amores proibidos. Lá, você encontrará a primeira chave. Eles saíram para o carro de Ricardo, um Mercedes Vintage que ronronava pelas ruas íngremes. Durante o trajeto, conversaram pouco, mas o silêncio era carregado de eletricidade. João observava o perfil do advogado, a mandíbula firme, as mãos no volante com veias salientes, um homem que parecia carregar seus próprios segredos. Você é casado? João perguntou de repente, corando. Ricardo sorriu de lado. Solteiro. E você? Além de Tomás. Viúvo. Miguel foi assassinado por ser quem era. O carro parou abruptamente em uma curva, e Ricardo virou-se, tocando levemente o braço de João. Sinto muito. Eu sei o que é perder alguém para o ódio. Meu irmão. Bem, isso é outra história. A Casa do Fado Esquecido era uma ruína charmosa encravada nas colinas de Alfama, com varandas de ferro forjado e paredes cobertas de era. O sol filtrava através das janelas empoeiradas, iluminando um salão com um palco pequeno e microfones enferrujados. Ricardo trancou a porta atrás deles, e o eco de seus passos soou como um fado melancólico. Aqui, Afonso cantava para seu amante, um marinheiro chamado Eduardo, nos anos 60. Eles se escondiam da PIDE, a polícia secreta. Veja isso. Ele apontou para uma parede falsa, revelando um cofre antigo. Dentro, um colar de ouro com uma inscrição: para o herdeiro do coração, encontra o amor que não se apaga. João pegou o colar, sentindo um arrepio. Era como se o avô falasse diretamente com ele, através das gerações de silêncio imposto pelo preconceito. Mas então, um barulho, passos no andar de cima. Quem está aí? Ricardo gritou, sua voz ecoando. Uma figura emergiu das sombras, uma mulher idosa, de lenço na cabeça, olhos afiados como lâminas. Eu sou Dona Isabel, a guardiã. Afonso me pediu para testar o herdeiro. Você, João Mendes, filho de um amor renegado, neto de um exilado. Mas a quem queira isso tudo destruído? Os primos de Afonso, aqueles hipócritas de família tradicional, já tentaram incendiar esta casa na semana passada. O coração de João disparou. Conflito. Ameaças. Isso explicava o acidente do avô. Dona Isabel os levou a um quarto escondido, onde pilhas de cartas amareladas contavam a saga de Afonso, amores furtivos em tavernas de Lisboa, fugas para o Douro, uma vida tecida de paixão e medo. João leu uma, lágrimas escorrendo: Eduardo, se este amor nos condenar, que pelo menos nos liberte na memória. Ricardo, ao seu lado, leu em voz alta outra, sua voz tremendo ligeiramente. Pela primeira vez, João viu vulnerabilidade no advogado, um homem que, sob a armadura profissional, carregava cicatrizes semelhantes. Meu irmão era como nós, Ricardo confessou baixinho. Ele se suicidou aos 20, após o pai o expulsar de casa por namorar um rapaz. Eu me tornei advogado para lutar por direitos que ele nunca teve. O momento se estendeu, carregado de empatia não dita. João tocou a mão de Ricardo, um gesto simples que enviou faíscas pelo ar. Mas Dona Isabel interrompeu: a próxima pista está no Porto, na adega da família Sousa. Vão agora, antes que os lobos cheguem. Eles partiram às pressas, o carro cortando a autoestrada para o norte, enquanto o sol se punha em tons de vinho tinto. No caminho, conversas fluíram. João falou de Tomás, de como adotá-lo fora um ato de rebeldia contra um sistema que via famílias gays como inferiores. Ricardo compartilhou casos de clientes que ele defendera em tribunais conservadores, onde juízes piscavam para proteger a moral. Havia uma química crescente, sutil como o vinho do Douro, mas o medo de repetir erros passados mantinha João distante. Chegaram ao Porto ao anoitecer, a cidade ribeirinha banhada pelas luzes do rio. A adega Sousa era um labirinto subterrâneo de barris de porto envelhecido, o ar úmido e terroso. Um caseiro os esperava, um homem surdo-mudo que gesticulou para uma porta trancada. Ricardo usou a chave do colar, revelando uma sala secreta com mapas antigos e um diário. A verdadeira herança é esta vinícola inteira, avaliada em milhões, explicou o caseiro por escrito. Mas Afonso escondeu ações em paraísos fiscais, para proteger de credores e da família gananciosa.
João sentiu o mundo girar. Milhões. Para ele, que mal pagava o aluguel. Mas a alegria foi curta, um estrondo ecoou, a porta principal da adega sendo arrombada. Eram os primos de Afonso, 3 homens de ternos baratos e olhares venenosos, liderados por um tal de Henrique, primo distante que cuspia veneno sobre o invertido que sujou o nome Sousa. Você não merece nada, maricas. Afonso era uma vergonha, e você é pior, criando aquela criança sozinho. As palavras cortaram como facas, revivendo as noites de insultos após a morte de Miguel. Ricardo se posicionou à frente de João, voz firme, isso é invasão de propriedade. Saiam, ou chama a polícia. Uma briga eclodiu, socos trocados no escuro, barris rolando como trovões. João acertou um golpe em Henrique, o sangue misturando-se ao vinho derramado, enquanto Ricardo derrubava o outro com um chute preciso. Eles escaparam pela saída dos fundos, ofegantes, rindo nervosamente sob a lua cheia do porto. Você luta bem para um barista, Ricardo brincou, limpando um corte na testa de João com um lenço. Seus rostos estavam próximos demais, o cheiro de vinho e suor misturando-se ao desejo reprimido. João recuou, o coração em guerra. Eu não posso. Tomás precisa de estabilidade, não de mais perdas. Ricardo assentiu, mas seus olhos diziam o contrário. Às vezes, o amor é a estabilidade que procuramos. De volta a Lisboa na manhã seguinte, com o diário e ações em mãos, João confrontou Dona Isabel por telefone. Há mais. Afonso tinha um filho ilegítimo, você. Mas ele temia que a família o matasse, como tentaram com Eduardo. A revelação atingiu João como um soco, ele era o sangue direto, não um herdeiro distante. Mas os primos não parariam, mensagens ameaçadoras chegavam ao celular, prometendo expor segredos sujos sobre Miguel para a custódia de Tomás. O pânico instalou-se. João correu para a avó, encontrando-a rezando na igreja da Sé. Avó, preciso de ajuda. Eles vão tirar Tomás de mim por causa de quem eu sou. Ela o abraçou pela primeira vez sem reservas. Meu menino, o amor de Deus não julga. Lute, como Miguel lutaria. O clímax se aproximava. Ricardo marcou uma reunião no tribunal para validar a herança, mas Henrique subornara um juiz conservador, um homem que pregava contra a agenda gay em sermões dominicais. No dia do julgamento, o salão de mármore ecoava com murmúrios. João, de terno emprestado de Ricardo, segurava a mão de Tomás no colo, o menino confuso com os olhares. Pai, porque eles nos odeiam. Ricardo defendeu com paixão, citando o diário de Afonso como prova de linhagem e amor autêntico. Esta herança não é sobre ouro, mas sobre direitos negados por gerações. João Mendes representa o Portugal que evolui, não o que regride ao medo. Henrique testemunhou, vomitando mentiras, ele é instável, um viúvo que atrai escândalos. A criança precisa de uma família normal. O juiz assentiu, mas então Dona Isabel irrompeu, com cartas e testemunhas de amores passados de Afonso. Vocês, hipócritas, escondem seus próprios pecados. O salão explodiu em caos, flashes de câmaras, protestos de ativistas LGBTQ+, do lado de fora. Ricardo revelou o áudio escondido no colar, a voz de Afonso gravada, legando tudo a meu neto, o guardião do amor verdadeiro. O juiz, confrontado, recuou. A herança foi validada, milhões para João, mas mais importante, a vinícola como legado para Tomás. Henrique foi preso por tentativa de fraude. Na saída, sob o sol de Lisboa, João e Ricardo se abraçaram, Tomás rindo entre eles. Vocês são como os príncipes da história, o menino perguntou. João sorriu, olhando nos olhos de Ricardo. Melhor. Somos reais. Mas o final não era sem sombras. Semanas depois, em uma viagem ao Alentejo para visitar a tumba de Afonso, João confessou seus medos. Eu te amo, Ricardo, mas o mundo ainda nos caça. Ricardo o beijou sob as oliveiras, suave e profundo. Então caçamos de volta, juntos. Pela herança que realmente importa, nós. E assim, em Portugal, onde o fado chora mas o sol sempre volta, eles forjaram um amor que desafiava heranças ocultas e preconceitos velhos, provando que o coração, uma vez livre, herda o mundo inteiro. João e Ricardo voltaram à rotina, mas agora com um propósito renovado. A herança permitiu que João saísse do café, investindo em uma pequena editora de livros LGBTQ+, no Bairro Alto, um espaço para vozes silenciadas como a de Afonso. Tomás começou a escola com uma mochila nova, desenhando famílias com 2 pais e um filho, desafiando os colegas que sussurravam, diferente. Ricardo, por sua vez, assumiu um caso pro bono, defender um jovem trans de Beja acusado falsamente de roubo por um vizinho intolerante. É pela memória do meu irmão, disse ele a João durante um jantar à luz de velas no terraço, com o Tejo brilhando abaixo.
E por nós. Mas a paz era frágil. Uma carta anônima chegou à editora: sabemos do seu segredo. Paga ou Tomás sofre. Assinada por Os Guardiões da Tradição, um grupo radical que ecoava os fantasmas da ditadura salazarista. João mostrou a Ricardo, o pânico retornando. Eles não param. Henrique pode estar por trás, mesmo preso. Ricardo franziu a testa, traçando linhas em um mapa. Isso cheira a rede maior. Vamos investigar, comece pela paróquia onde minha avó frequenta. Ela ouviu rumores. A investigação os levou a Évora, no coração do Alentejo, onde catedrais góticas guardavam segredos tão antigos quanto o vinho. A avó de Ricardo, Dona Clara, uma viúva de 70 anos com olhos que viam através das mentiras, os recebeu em sua casa de paredes brancas. Ricardo, meu neto, você sempre foi o rebelde. Seu pai me culpa por não ter endireitado você, mas eu sei, o amor é como o azeite, flutua acima do ódio. Ela revelou um arquivo escondido, nomes de doadores para os guardiões, incluindo Henrique e um padre influente, Padre Manuel, que pregava contra o casamento gay em missas lotadas. Enquanto isso, Tomás enfrentava sua própria batalha. Na escola, um menino empurrou no recreio, gritando: seu pai é viado, como no inferno. O diretor, um homem progressista, interveio, mas o dano estava feito. João o buscou chorando, abraçando-o forte. Filho, o inferno é o que eles sentem por dentro. Nós temos o céu aqui. Naquela noite, Ricardo chegou com sorvetes e uma ideia: um acampamento de verão para famílias LGBTQ+, no Algarve, patrocinado pela herança. Vamos ensinar Tomás que ele não está sozinho. O acampamento foi um bálsamo. Praias douradas de lagos, fogueiras onde histórias de superação eram compartilhadas, um casal lésbico que fugira de famílias abusivas, um pai trans que adotara gêmeos. João e Ricardo dançaram sob as estrelas, seus corpos se movendo em sincronia, o primeiro beijo verdadeiro selando uma promessa. Eu te amo além das heranças, Ricardo sussurrou. Mas o idílio foi interrompido por uma chamada: a editora fora vandalizada, livros queimados na rua com slogans homofóbicos. De volta a Lisboa, a fúria os uniu. Com a ajuda de Dona Isabel, que se revelou ex-amante platônica de Afonso, eles infiltraram uma reunião dos guardiões em uma adega abandonada de Sintra. Disfarçados, ouviram planos, atentados contra eventos PRID, chantagens contra ativistas. Padre Manuel liderava, sua voz hipócrita ecoando: Deus purificará esta nação de sodomitas. João gravou tudo, o coração batendo forte ao reconhecer vozes de vizinhos que sorriam para Tomás na rua. O confronto veio em uma noite de tempestade. Henrique, solto sob fiança, confrontou João na Praça do Rocio. Você acha que dinheiro compra respeito? Seu avô era um covarde, escondendo-se como você esconde seu filho de uma vida normal. Socos voaram novamente, chuva misturando-se a sangue, até Ricardo intervir, chamando a polícia. Preso de vez, Henrique cuspiu: isso não acaba. Há mais como eu. Com as gravações, Ricardo processou o grupo, expondo ligações com políticos conservadores. O julgamento nacional foi um furacão midiático, manchetes no público, protestos em frente ao Parlamento. João testemunhou, voz firme: eu herdei não só o ouro, mas a coragem de amar abertamente. Tomás merece um Portugal onde o amor não seja crime. O verdito: dissolução dos guardiões, indenizações para vítimas. Na calmaria pós-tempestade, João e Ricardo adotaram formalmente a família, uma cerimônia simples na marginal do Tejo. Tomás, agora 6, carregava o colar de Afonso como amuleto. Dona Clara e a avó de João se abraçaram, pontes construídas sobre abismos de preconceito. Vida longa ao amor, brindaram com o porto da adega herdada. Mas um último twist: entre os papéis de Afonso, uma carta para João. Meu neto, se você ler isso, saiba que eu errei ao me esconder. Use minha herança para iluminar caminhos que eu não pude. E encontre seu Eduardo, o amor que cura. Lágrimas caíram enquanto João lia para Ricardo, seus dedos entrelaçados. Eles o fizeram, provando que heranças ocultas podiam florescer em legados de luz. Meses passaram, e a editora de João floresceu, publicando Herança do Coração, uma coletânea de memórias LGBTQ+ portuguesas, com o Diário de Afonso como peça central. Lançamento em Lisboa atraiu multidões, de ativistas a curiosos, e Tomás orgulhou-se ao ver seu pai no palco, luzes dos holofotes dançando em seus olhos. Ricardo, ao lado, sentia um orgulho que transcendia o profissional: era o homem que amava, o parceiro que construíra uma vida contra as correntes do destino. Porém, o passado não se rende facilmente. Uma ligação de Paris, um primo distante de Afonso, Pierre, contatava Ricardo. Meu pai era Eduardo, o amante de Afonso.
Há mais herança, uma galeria de arte em Montmartre, cheia de quadros que eles pintaram juntos. João hesitou. Mais viagens. Tomás tem escola. Mas Ricardo insistiu, é fechar o ciclo. E uma lua de mel disfarçada. Eles voaram para Paris, deixando Tomás com as avós unidas em uma trégua familiar milagrosa. A cidade Luzes os recebeu com croissants quentes e o Senna murmurando segredos. Pierre, um homem efeminado de 50 anos com sotaque francês-português, os guiou pela galeria escondida, paredes cobertas de telas vibrantes, retratos de diamantes entrelaçados, vinhedos do Douro sob luas cheias, símbolos de resistência ao regime. Afonso deixou para mim, mas o testamento menciona o herdeiro português. É seu, João, e uma exposição em Lisboa pode honrar isso. Enquanto exploravam, João sentiu uma conexão profunda com as pinturas, como se Afonso sussurrasse através das cores. Ricardo, sempre o prático, negociava termos, mas parou ao ver João absorto em um quadro de dois homens dançando fado. Isso é nós, murmurou, puxando-o para um beijo ali mesmo, sob os olhares aprovadores de Pierre. Mas o romance foi interrompido por uma sombra. Um crítico de arte parisiense, Monsieur Duval, acusava a galeria de propaganda invertida, ameaçando boicotes exposta em Portugal. De volta a Lisboa, o conflito escalou. Duval viajou, financiado por resquícios dos Guardiões, para sabotar a exposição no Museu do Chiado. Panfletos homofóbicos circularam, e a mídia sensacionalista questionava, herança gay ou escândalo nacional. João, ferido, confrontou Ricardo em uma discussão acalorada no apartamento. Você me arrastou para isso. E se machucarem Tomás de novo? Ricardo, magoado, rebateu. Eu pensei que estávamos lutando juntos, não que você ainda duvidasse do nosso amor por causa de fantasmas. A briga os separou por dias, um silêncio doloroso pontuado por mensagens não enviadas. Tomás sentiu, desenhando casas partidas. Dona Isabel interveio, convidando João para um fado em Alfama. O amor, como o fado, dói para curar. Afonso e Eduardo brigaram por menos, mas voltaram mais fortes. Inspirado, João ligou para Ricardo sob a chuva, me encontro no Tejo. Preciso te dizer que o medo não vence. Eles se reconciliaram na ponte 25 de Abril, vento salgado carregando confissões. Eu tenho pânico de perder você como perdi Miguel, João admitiu. Ricardo o abraçou, então segure firme. Somos a herança um do outro. Unidos, planejaram contra Duval, uma campanha online com artistas LGBTQ+ portugueses, viralizando as pinturas como símbolos de liberdade. A abertura da exposição foi um triunfo. O Chiado fervia com bandeiras arco-íris, discursos de Pierre e Dona Clara. Duval apareceu, mas foi vaiado, sua influência evaporando como névoa matinal. João discursou, estas telas não são sobre passado, são sobre futuro, onde amor não precisa se esconder. Tomás, de mão dada com Ricardo, aplaudiu alto. Mas um twist final, entre as pinturas, uma dedicada ao herdeiro futuro, um menino com olhos como os de João, pintado por Afonso em profecia. Ele sonhava com você, Pierre disse. Lágrimas de alegria fluíram, e naquela noite, em uma suíte no Algarve, João e Ricardo fizeram planos, casamento civil, a expansão da editora para o Brasil, uma vida tecida de arte e afeto. Portugal, terra de saudades e renascimentos, testemunhava mais uma vitória contra o esquecimento. Com a exposição um sucesso, João e Ricardo mergulharam em uma rotina de felicidade cautelosa. A editora agora publicava graphic novels para jovens inspiradas nas pinturas de Afonso, e Tomás ilustrou a primeira, seu traço infantil capturando famílias diversas. Papai Ricardo pode desenhar também, ele perguntou uma manhã, enquanto comiam ovos com chouriço. Ricardo riu, bagunçando os cabelos do menino, só se for um super-herói salvando o mundo do tédio jurídico. Mas o equilíbrio foi testado por uma visita inesperada. A mãe de Miguel, Dona Luísa, uma senhora de Setúbal com mãos calejadas de pescadora, bateu à porta com uma mala velha. Eu vim ver o neto. E pedir perdão. Anos de silêncio pós-morte, alimentado por culpa e luto, haviam-se transformado em reflexão após ler Herança do Coração. Eu culpei você pelo que aconteceu, João. Mas foi o ódio do meu próprio irmão, o mesmo que chamava Miguel de doença. Lágrimas escorreram enquanto ela abraçava Tomás, que hesitante a aceitou. Ricardo observou de canto, tocado pela redenção. Dona Luísa ficou semanas, cozinhando cataplana e contando histórias de Miguel criança, curando feridas. Mas trouxe notícias sombrias, rumores de um novo grupo, Filhos da Pátria, recrutando em vilas do interior, prometendo restaurar valores tradicionais contra a invasão gay. Seu irmão, tio de Tomás, era o líder. Ele quer custódia, alegando que você é influência ruim. O medo retornou, mas agora com aliados.
João, Ricardo e Dona Luísa viajaram para Setúbal, confrontando o tio em uma taberna à beira-mar. O homem, bêbado de vinho verde, rosnou: "Você envenenou meu sobrinho com suas aberrações. Tomás é sangue Sousa, puro." A briga verbal escalou para ameaças, mas Dona Luísa se ergueu, voz como trovão: "Sangue puro. Você enterrou nosso Miguel com suas palavras. Saia da vida deles, ou eu mesma te afundo no sado." A polícia, alertada por Ricardo, investigou, descobrindo ligações com contrabando. O grupo financiava ódio com crimes. Preso, o tio confessou em interrogatório, expondo uma rede que se estendia ao Minho. O caso virou notícia nacional, com João entrevistado na RTP: "Família não é sangue, é escolha. E eu escolho amor todos os dias." Enquanto isso, Ricardo enfrentava seu próprio demônio. Um ex-namorado, André, um jornalista ambicioso de Coimbra, reapareceu, oferecendo ajuda na cobertura do caso em troca de uma segunda chance. "Você me deixou por medo, Ricky. Agora, com esse barista, você se esconde de novo." Ciúmes corroeu João, que viu mensagens no telefone de Ricardo. Uma noite, explodiu: "É isso. Eu sou só o herdeiro conveniente." Ricardo, ferido, explicou: "André me traiu com o meu melhor amigo. Eu fugi, sim, mas você me faz ficar." A reconciliação veio em uma escapada ao Douro, vinhedos em terraços como escadas para o céu. Eles colheram uvas, mãos sujas de suco roxo, rindo até as confissões fluírem. "Você é minha âncora, João. André era ilusão, você é real." Sob as estrelas, fizeram amor lento, emocional, selando confiança renovada. De volta, o clímax, o casamento de João e Ricardo na casa do fado, com Tomás como pajem, Dona Luísa cantando um fado de esperança. Mas durante a cerimônia, um drone sobrevoou, lançando panfletos dos filhos da pátria. Caos breve, mas a multidão, amigos, ativistas, até jornalistas, os protegeu, transformando a ameaça em símbolo de resiliência. Casados, eles expandiram a herança, uma fundação para abrigos LGBTQ+, em todo Portugal. Tomás, crescendo, sonhava em ser artista como Afonso. E em noites quietas, João sussurrava para Ricardo: "Nossa herança é infinita." O primeiro ano de casamento trouxe bênçãos e vendavais. A fundação de João e Ricardo inaugurou o primeiro abrigo em Faro, um oásis para jovens expulsos de casa por virem alto. "Chamem de casa Eduardo", propôs João, honrando o amor perdido de Afonso. Inauguração lotada, prefeitos, estrelas do fado, Tomás cortando a fita com orgulho infantil. Mas sussurros de boicote vinham de conselheiros conservadores no Parlamento, alegando o desperdício de fundos públicos para agendas ideológicas. Ricardo, agora sócio sénior no escritório, defendeu a fundação em audiências, sua retórica afiada cortando argumentos como navalha. Direitos humanos não são ideologia, são herança constitucional. João apoiava nos bastidores, mas o stress cobrava preço, noites insones, discussões sobre equilíbrio entre ativismo e família. "Tomás precisa de pais presentes, não mártires", João disse após uma manifestação em Lisboa, onde pedras voaram contra a parede. Um conflito pessoal surgiu com a gravidez surrogada que planejavam. Uma amiga de Dona Isabel, fértil mas solteira, ofereceu-se, mas exames revelaram complicações. "E se não der certo? E se Tomás se sentir substituído?", João temia. Ricardo, ansioso por expandir a família, pressionou gentilmente: "Ele nos ama o suficiente para compartilhar." A tensão culminou em uma viagem a Óbidos, vila medieval de livros, onde leram poesias de pessoas sob muralhas antigas. Fernando entendia saudades, Ricardo disse: "Mas nossa saudade é de futuro, não passado." Eles choraram, abraçaram, decidindo prosseguir com outra surrogada no Porto. Enquanto isso, Tomás, aos 7, enfrentava bullying na escola, desenhos seus de duas mamães rasgados por colegas influenciados por pais radicais. João interveio na reunião de pais, voz trêmula: "Meus filhos aprendem empatia, não ódio. Quem ensina isso em casa?" Aplausos mistos, mas uma aliança formou-se com mães progressistas, criando um clube de diversidade. O twist veio de Paris. Pierre morreu subitamente, deixando a galeria para João. Viagem funeral revelou uma pintura inédita, Afonso e Eduardo com um filho imaginário, retrato de João criança. "Ele profetizou você", Pierre sussurrou antes de partir. Emocionado, João trouxe a tela para Lisboa, mas aduaneiros, sob pressão de Duval remanescente, a confiscaram como arte obscena. Ricardo processou, batalha judicial que expôs corrupção em alfândegas. Julgamento em Lisboa, testemunhas de Pierre, peritos elogiando a obra. Vitória, a tela exposta permanentemente no museu, simbolizando vitória sobre censura.
Mas durante o verdito, João sentiu dores, estresse acumulado levando a um colapso. No hospital, Ricardo velou, prometendo: desacelera comigo. Somos equipe. Recuperado, João priorizou: menos ativismo, mais tempo com Tomás e o bebê a caminho. A surrogada, Maria, anunciou menino. Nome: Afonso Tomás, honrando legados. Em uma primavera florida, o nascimento trouxe lágrimas de alegria. Família reunida no hospital de Coimbra, avós ninando o recém-nascido. 2 pais, 2 filhos, herança perfeita, Dona Luísa disse. Mas sombras persistiam, notícias de um atentado frustrado contra o abrigo em Faro. Investigação apontou para ex-membros dos Guardiões. Ricardo e João testemunharam, fechando o capítulo com prisões. Paz conquistada, eles caminharam pela praia da Nazaré, ondas rugindo como aplausos. De €1 a isso tudo, João riu. Ricardo sorriu: a verdadeira herança foi o caminho, e você nele. Anos voaram como gaivotas sobre o Atlântico. Afonso Tomás crescia robusto, com olhos verdes de Ricardo e curiosidade de João, enquanto Tomás, aos 10, liderava o Clube Escolar de Arte Quier, expondo desenhos em feiras locais. A fundação expandira para 7 abrigos, de Évora a Viana do Castelo, salvando vidas e mudando leis, casamento igualitário fortalecido, proteções antidiscriminação ampliadas. João, agora autor best-seller com Legados Escondidos, palestrava em universidades, sua voz um farol para gerações. Ricardo, eleito para o Conselho de Direitos Humanos, equilibrava família e dever, mas o casamento enfrentava rotinas, discussões sobre finanças da fundação, ciúmes sutis de agendas lotadas. Você brilha mais nos holofotes que em casa, João brincou uma noite, após Ricardo perder um recital de Tomás. Culpa minha. Vamos reacender. Eles planejaram uma sabática no Açores, ilhas vulcânicas de mistério. Nas flores, trilhas floridas e cachoeiras, eles redescobriram ritmos. Caminhadas com os meninos, piqueniques onde contavam a saga da herança, de €1 império de amor. Tomás, maduro, perguntou: pai, e se eu for gay também? Vocês me protegem. João e Ricardo o abraçaram, sempre. E o mundo mudou por causa disso. De volta, um último conflito, um político ascendente, herdeiro espiritual de Henrique, propôs lei restringindo adoções LGBTQ+. Campanha nacional, petições, marchas de Lisboa ao Porto. João e Ricardo lideraram, com Tomás desenhando cartazes, Afonso balbuciando amor, em comícios. A mídia, outrora hostil, agora aliada, cobriu com empatia. O debate parlamentar foi épico. Ricardo argumentou: Portugal nasceu de explorações corajosas. Negar amor é trair nossa alma. João testemunhou com histórias pessoais. A lei caiu, por ampla margem. Celebrando na Casa do Fado, com Dona Isabel cantando, família e amigos brindaram. Dona Luísa, agora ativista, ergueu taça, pelo herdeiro que curou gerações. Velhos, João e Ricardo sentavam no terraço do Chiado, cabelos grisalhos ao vento. Desombado a isso, João refletiu. Ricardo entrelaçou dedos, herança oculta era o amor, nosso, eterno. E assim, em Portugal eterno, o ciclo completava-se, de bala no ar abraços sob o sol, provando que amor, uma vez reivindicado, herda o amanhã.